Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fala Direito, o podcast mais democrático e diversificado do Brasil. Eu sou o Vanor, vou fazer a apresentação aqui junto com meu amigo Edmilson. Olá, Edmilson. Olá, Vanor, tudo bom? Tudo jóia? Bora para mais um ilustre, hein? Vamos lá. Antes, Edmilson, eu queria perguntar para você o seguinte: quem não está inscrito no nosso canal precisa fazer o quê? Opa, não perde não. Vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações, dá um joinha, ajuda a gente a promover todo esse trabalho legal que é feito para vocês, tá bom? Isso aí, muito bem. Edmilson, vamos abrir agora o espaço para os nossos anunciantes. A gente não pode esquecer os nossos patrocinadores, são muito importantes e eles acreditam no nosso trabalho também. Muito obrigado a vocês. E você sabe qual é o assunto que nós vamos abordar hoje? Rapaz, eu tô com medo, mas eu tô garantido com esse homem aqui. Se eu perguntar para você, seu carro tem seguro? Não, mas vai ter agora. Você tem plano de saúde? Não, plano de saúde tá osso. O nosso amigo vai me ajudar aqui. Aí, garoto. Hoje nós vamos falar sobre plano de saúde, consórcio, nós vamos falar de seguro de residência, veículos. E para isso, nós trouxemos aqui uma pessoa ilustre, um grande amigo, uma pessoa que nós temos uma consideração muito grande e um grande empresário de Itaquera. É o Eduardo Penido. Ele é empresário, atua no ramo de seguros e consórcio, seguros em geral e consórcio, há mais de 25 anos. Ele é proprietário da Versátil Corretora de Seguros e Plano de Saúde. Ela já tem mais de 16 anos de mercado, é uma referência em Itaquera e região, pela sua competência. Pelo gabarito que esse homem traz. E a gente sempre que vai contratar um profissional, seja ele qual for, a gente tem que conhecer o profissional. A gente não pode contratar qualquer um. Então tá aqui uma boa indicação, pessoa que a gente conhece, que a gente confia, e que, claro, né? Eu precisando de seguro saúde, precisando de seguro para o meu carro, não tem como não tratar com essa fera aqui. E antes da gente apresentá-lo, mostrar aqui o nosso querido amigo e iniciar esse bate-papo, eu quero, Edmilson, mandar um abraço, sabe para quem? Opa! Falou seguro, seu carro foi roubado, vai lá que a seguradora vai chegar com você, mas tem a questão criminal para tratar. E nessa questão criminal, quem é que a gente chama? Dr. Ribeiro. Nosso super-herói, hein? De Ribeiro Sociedade, o advogado criminalista mais atuante, mais combativo da Zona Leste. Um abraço, Dr. Ribeiro. Ribeirão, tamo junto. O homem tá em tudo que é redes sociais, hein? Vai lá, ó, de Ribeiro, Dr. Ribeiro, Notícias do Ribeiro. E você que é profissional da área do direito, que trabalha com o direito penal, acompanhe o homem lá e veja o que dá pra gente extrair dele também, tá bom? Valeu, Ribeiro. É isso aí. Eduardo Penido, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco hoje, para falar de como nasceu a Versátil Corretora de Seguros e Plano de Saúde. Há quanto tempo você está nesse ramo? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Já conheço o Dr. Vanor há muito tempo. Um abraço para o Dr. Ribeiro, também conheço ele também, muita gente boa. E o Vanor eu já conheço há uns 20 e poucos anos, creio. Aí, mais ou menos. Amigo de infância, né? Moramos no mesmo condomínio aqui em Itaquera, então a gente ali fez uma amizade. E no começo, eu trabalhei quase 9 anos na Porto Seguro, né? Fui funcionário, entrei no ramo de seguro no ano de 2000. E quando eu tirei minha habilitação, que no meu caso de corretor de seguros chama SUSEP, né? SUSEP.
Quando eu tirei, eu comecei pedi para sair da companhia de seguro e comecei minha atividade profissional. Ah, você era funcionário da Porto? Eu era funcionário, fui funcionário por 8 anos tá. e pouco. Aí eu Entendi. tirei minha SUSEP, nesse meio do caminho aí eu queria levar minha carreira solo, né? Tirei minha SUSEP e comecei. E interessante, quando eu comecei, eu e o Vanor, a gente morava no mesmo prédio e eu não tinha uma sala comercial, atendia na minha casa mesmo, no começo. E ele tinha um escritório dele, que ele estava começando também na área de advogar. E ele tinha um escritório, e ele ficava no escritório e falava, não, pode ir lá no meu escritório. Eu ficava do outro lado da mesa com meu notebook, e ali que eu comecei, ele me emprestando uma parte da mesa dele. Esse amigo. Para começar. Esse cara aqui é top. Começar meu trabalho. Gentileza dele. Esse cara é top. Eu só tenho cabelo porque ele doou um pouquinho para mim. Isso aí foi em 2009. Já faz um tempinho, né? Foi 2009. Então, aí depois dali, aí nós fomos para outra sala comercial juntos, lá perto da subprefeitura, lá no Planalto. Lá eu fiquei 2 anos. E aí depois eu segui minha carreira para o Centro Itaquera, aluguei uma sala comercial lá, pequenininha, de 30 metros quadrados. E aí foi indo. Foi indo com muita dificuldade. No começo foi bem difícil mesmo, eu já com 40 anos de idade, eu não estava sem dinheiro, eu falei, putz, eu preciso voltar para o ramo, para o mercado segurador, né, para empresa privada. Fiz algumas entrevistas em algumas seguradoras e, graças a Deus, nenhuma me quis, nenhuma me aceitou. Nenhuma te aceitou. Nenhuma me aceitou mais. Para você ver como é, né? Não, mas é uma pessoa assim, que desde o primeiro instante a gente identificou o potencial que ele tem, Exato. Como empreendedor, como empresário, como um grande vendedor, um grande negociante. Obrigado. Então, assim, não tinha por que ser empregado. Ele tinha que tocar a carreira solo, ele tinha que tocar o negócio dele. Né? E deu certo que graças tá a aí. Deus. E foi lá, falou, seja o que Deus quiser. Vambora. Com foco. Panfletando ali em frente ao Bradesco, Centro Itaquera, com 40 e poucos anos de idade. E o senhor, com 40 anos de idade, começou a empreender. Foi ali que eu descobri. Eu sempre fui um empreendedor, né? Mas ali que eu descobri que eu nasci para ser corretor de seguros, com 40 anos de idade. E então, jovem não tem que falar que com 40 anos não dá mais para ele não, correr atrás para trabalhar. Nunca é tarde. E achar que a gente tem 40, 50, né? E não dá mais para buscar como que eu falo? Um espaço. Um espaço, né? Trabalhar sozinho para você mesmo. Né? Porque tem gente que se acha que tá velho, não consegue mais CLT, não consegue emprego, então não vai empreender. Tá aqui um grande exemplo. Que me anima bastante também, eu falei umas 2 ou 3 empresas, né, lá atrás, quando era jovem. Mas o Henry Ford faliu 7, né? Exatamente. O Dr. Roberto Marinho começou a Rede Globo com 62 anos de idade. Exatamente. Então, você vê tá que aí. nunca é tarde, né? E você vê o quanto que a experiência conta, né? Conta. Quebrou bastante. Lá atrás, não repetiu os mesmos erros, né? Verdade. O cara só vai quebrar de novo se ele ou for um erro novo, né? Ou se ele repetir o mesmo erro. Exatamente. E quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. Porque você não vai mais cometer aqueles erros, você está num nicho né? de mercado extremamente importante, né? Nós vamos falar um pouquinho dos seus produtos, né? Os produtos que a sua empresa trabalha, mas assim, começando pelo produto seguro, né? Nós estamos num país onde você precisa ter seguro para tudo. Você precisa ter seguro contra incêndio, você precisa ter seguro contra roubo, você precisa ter seguro de cargas, você precisa... Enfim, seguro fiança, né? Seguro fiança, seguro de vida, residência, celular. Seguro de celular. De celular agora também. Bike. De drone, agora entrou drone. De drone seguro também. Do drone. Isso tá vendo? Então é um nicho muito vasto, forte, né? Muito vasto também, né? Mas você vê, Vanor, que por incrível que pareça, né, gente, 2025, que é uns estudos aí da área que eu trabalho, 50% dos carros que andam na rua não tem seguro. 50%? 50%. Mas por conta do que o seguro é caro no Brasil? O seguro é caro, mas por que é caro também? Isso era a minha pergunta. Tem um agravante
bem interessante. 30% dos seguros pagos hoje no Brasil, a seguradora sabe que é fraude, mas tem que pagar. Porque não tem prova. Tem prova Não tem contrária. prova contra. Ou seja, 30% que eu pago no meu seguro, eu pago 30% a mais por causa de fraude. Sim. Você, todo mundo, Todo paga mundo, 30% a mais por causa de fraude. Então, é um índice, assim, assustador, né? Sem dúvida. Quer ver, ó, eu vou só abrir um parênteses aqui. A minha irmã tá ali, ela veio de Portugal, né? Chegou agora. Todo mundo, todo motorista que tem proprietário de veículo automotor tem seguro. É Não sei se é obrigatório em obrigado, Portugal. é Eu ia falar obrigado dos Estados a ter Unidos. seguro, mas não é um seguro igual ao nosso, que é o DPVAT. Não, é um seguro mesmo. Contrata um profissional, vai ver o que está ali. Não importa, o tipo de seguro que eu contratei, eu tenho que ter um seguro. Senão, seu carro não roda na via pública. Então, mas hoje a gente paga, não é mais DPVAT, né? Agora é DPVAT, sei lá como fala. que nem voltou ainda, né? Tá para voltar. Tá pra Também voltar, ficou né? 2 anos sem DPVAT. Mas além disso, além desse, a gente precisa fazer o seguro do veículo. Do veículo, contra isso. Porque o roubo, nosso contra DPVAT é dano batida. para acidente de Acidente trânsito, pessoal, vai indenizar a vítima. Exatamente. O de lá não, é seguro mesmo. É seguro contra terceiro, contra roubo, contra quebra, contra pedrada, Como nos Estados Unidos também é assim. Se você não tem seguro, você compra o carro, você tem que ter seguro para Você sair da tem loja. que ter. Tem que ter seguro. Se você está na rua você sem seguro, o seu carro é recolhido nos Estados Unidos. Aqui o negócio do cara falar, eu tenho seguro, qual seguro? DPVAT. DPVAT não é seguro. É seguro. Ali não é seguro. Ali é para indenizar a vítima de acidente de trânsito. É danos corporais. Exato. E é mais ou menos igual a gente falar a respeito do IPVA. É o imposto mais burro que podia ter e que nós pagamos. Caro, porque hein? você penaliza aquela pessoa que pode ter um carro novo, que não vai poluir tanto, que não vai quebrar, que não vai causar transtorno no trânsito, mas você beneficia o cara que tem um carro com mais de 20 anos com a isenção do IPVA. Verdade. E aí fica o carro velho poluindo e nem seguro dá mais, né? Dependendo do veículo. Dependendo do caso, a seguradora nem aceita. São coisas de Brasil, né? E o brasileiro não gosta muito, não tem consciência de adquirir o seguro até o dia que ele precisa. Exatamente. Né? Não sabe a importância que tem um seguro, né? E não, quando a gente fala de seguro, assim, geralmente as pessoas pensam em roubo e furto. Mas se você bate num carro, ou se um carro bate em você e vai embora, e se você está com a sua família viajando na estrada, seu carro quebra, tem um guincho que você vai ligar, vai te auxiliar. Sim. Então o seguro tem várias outras coisas, né? Eu acho que muito importante que nos Estados Unidos, por exemplo, o seguro contra terceiro é um valor alto, que eu não sei quanto que é, mas, ou seja, terceira, se você bater no carro de outra pessoa, a seguradora vai pagar o carro dela. Vai pagar o carro da outra pessoa. Então é muito importante. Então o seguro a gente não quer usar, não quer usar, é óbvio. A gente contrata para não usar, mas é extremamente necessário. Mas nesse caso, você desculpa a minha ignorância, Imagina. Eu não entendo muito, mas assim, eu contratei um seguro ano passado, passou um ano, não utilizei, vou renovar. A seguradora, de algum modo, ela me beneficia também com algum desconto, eu acredito. Com algum desconto, que a gente fala na nossa língua técnica é o bônus, né? A cada ano que você passa sem sinistro, você vai ganhando uma classe de bônus. Isso, classe de bônus é um desconto que você vai tendo por não ter passado um ano e não ter tido sinistro. Quando a gente fala sinistro é roubo, furto, batida, colisão, PT, essas coisas. Quando o segurado usa por um guincho, isso não vai desabonar ele, não é sinistro. Isso não conta. Quebrou o carro. Não quebrou o carro, precisa de um guincho. Então, não conta como sinistro, ou seja, você não vai deixar de ter aquela classe de bônus na renovação do seguro. Então, isso é muito importante. Período máximo de contratação de um seguro é 12 meses? Isso é seguro anual, né? Tem seguros hoje de 2 anos, 3 anos, principalmente residencial, que a gente contrata uma apólice por 3 anos. Mas o de automóvel não é muito comum, porque há também muita troca de veículo. Né? Tem uma variação de mercado também muito grande. Né? A seguradora precificando hoje para os próximos 12 meses, eu creio que deve ser muito difícil precificar para os próximos 36, porque você não vai saber daqui 2, 3 anos. O carro talvez esteja valendo quase nada, né?
Então tem tudo isso. A outra questão é a seguinte, Eduardo. A gente contrata um seguro, de repente num banco, um seguro de automóvel, vamos falar assim, né? Ou mesmo seja um residencial. E aí há o sinistro. O carro foi roubado, ou pegou fogo, ou caiu na enchente, ou a casa pegou fogo, foi furtada, aconteceu alguma coisa. E aí a gente lembra, eu tenho seguro. E aí você vai procurar esse corretor, vai procurar esse banco que te vendeu, esse gerente que te vendeu, e às vezes você não é atendido. Acontece. Então, assim, Acontece. é extremamente importante que você contrate com pessoas que atuem de forma séria e responsável no mercado. Essa pergunta eu adoro responder, né? Essa Lógico. pergunta eu amo Esse é responder. mamãozinho com açúcar. Pô, com seguros com corretor de seguros. Isso. Por quê? Eu sou um profissional, eu tenho que atender meu cliente, principalmente na hora que ele mais precisa, que é na hora do sinistro. Porque às vezes a pessoa não sabe, aconteceu alguma coisa, já aconteceu várias vezes, a pessoa bateu o carro, não sabia o que fazer, e ligar para nós. Aí que está o corretor de seguros, aí que entra o profissional. Você fazer seguro num banco é muito diferente de você fazer num corretor de seguros. No banco, geralmente, como você falou, o gerente que vende lá para você, sem Ele tem que bater a meta dele, né? com pouquíssimas informações, vende daquele jeito. Tem um sinistro, ele vai te dar um 0800 para você ligar. Tá. E aí a pessoa leiga, que a maioria que é normal, ser leigo nessa área de seguros, vai ligar no 0800 lá para abrir o sinistro, que às vezes nem sabe o que é a abertura de um sinistro. Tá. Não, quando se fecha o seguro num banco, você não tem auxílio nenhum. Quando você faz seguro com um corretor de seguros, você está fazendo com um profissional que ele é obrigado a te atender. Não é o que eu falo para meus clientes. Na hora do sinistro, não é favor nenhum que não ele é tá favor. fazendo. Eu não estou fazendo nem favor nenhum para você. Eu falo isso para meus clientes. E não é favor mesmo. Sim. Eu sou um prestador de serviço. Eu Sim. ganho para isso. Quando eu fecho o seguro, eu ganho. Lógico. E quando meu cliente precisa, eu tenho que atendê-lo. Pode ser de madrugada, final de semana, não tem problema. Não tem problema. Lá a gente tem, somos em 8 lá na corretora, né? E eu falo para as meninas, venda para o cliente como você vende para sua família. Porque na nossa área de seguros tem algumas fraudes que a gente sabe do mercado, maus profissionais. E eu falo para os nossos funcionários, com as colaboradoras lá, vendam como se fosse para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para o seu filho, como se fosse para sua família. Isso que a gente procura fazer lá e, graças a Deus, tá Você funcionando. falou um negócio importante, porque assim, quando eu vou comprar um seguro com o meu gerente, ele quer bater a meta dele, ele quer vender o máximo que ele puder. E às vezes quando você recebe a apólice, você começa a observar lá que você contratou seguro de retrovisor, de um monte de coisa que você não tinha necessidade nenhuma de contratar, né? Eu acho que o diferencial também é esse, né? Quando você está sentado com o corretor e você contrata aquilo que realmente você precisa. Exatamente. E quanto mais coberturas ali você vai contratando, mais caro vai ficar no seu seguro. E tem coberturas, aí vai de caso a caso, né, das características de cada cliente. Um exemplo, cobertura para terceiros, danos materiais no carro do terceiro. Para que você vai contratar um seguro para terceiro de R$1 milhão? Você acha que você vai chance de você bater num carro de R$1 milhão e ele dá perda total ainda? Porra, agulha no palheiro, né? Ou seja, daí vai pagar mais caro com uma cobertura desnecessária. Muito desnecessária. Por isso que eu sempre falo, o seguro é com corretor de seguro, tem que ser profissional, que avalia tudo, que avalia caso a caso. Não é um seguro igual para todo mundo, né? Cada um tem um perfil de cada um. Agora, eu tenho uma dúvida, assim, eu acho que o Edmilson também deve ter essa dúvida. Nós tivemos... Bom, São Paulo, cada vez que chove, alaga para tudo quanto é lado, e agora com um crescimento ainda maior dessas áreas, né? E a gente ouvia, até pouco tempo atrás, que seguro não cobre, né,
veículos danificados por enchente. É Isso a condição procede? adversa do tempo. Isso procede? Não procede. Não é assim que mito. funciona? Não, isso é mito. Olha que Mas coisa. vou explicar como funciona. Não tem cobertura para alagamento, para enchente? Tem sim. Mas tem um parênteses. Tá. Por exemplo, começou a chover aqui na rua. Você está vendo ali que está enchendo, você está aqui está tranquilo. Mas você está vendo que ali na esquina ali está enchendo, está enchendo, está Vai vir subindo. pra cá. E você precisa ir para lá e mesmo assim você vai para a água, Entendi. Você assume o risco. você está gravando o risco de perda total. Se a seguradora se souber que foi isso, não tem cobertura. Você agravou o risco, sabendo que ali está na enchente, você vai para cima da enchente. Agora, aconteceu comigo, há 2 anos atrás. Meu carro deu perda total por alagamento. Estava parado na praia, começou a chover, fui subindo, eu até tentei tirar o carro, mas já não dava mais. Chegou no teto. Enchente, perda total, paga normal. Então, Até interessante, você falou praia, me lembrei agora um vídeo que viralizou, né? O cara com a caminhonete naquela duna, ele Eu sobe vi ontem. e aquele carro deu PT, né? Aquele carro Que na areia, né? Passou na em cima de areia. um bug e tal. Isso, né? Nesse caso, ele pode ter o melhor seguro do país, que provavelmente ele não vai ser ressarcido. De forma nenhuma, ainda mais tem um vídeo. Ele gravou o risco ali de uma forma absurda. Sim. Então, Ele botou o carro para voar. Para voar, ele não tá andando normal ali, ele tá querendo voar com o carro. Então ele agravou o risco, provavelmente deu perda total, provavelmente ele não vai receber. Sim. deixa eu colocar uma situação real que eu passei. Tava na praia, chuva. Começa a subir. A gente sai, tenta fugir. Só que chegou num ponto que eu parei o carro aqui, água lá e água aqui. E aí eu fui o mais alto que eu pude. A água foi subindo. A situação, essa é hipotética. Passou a viatura da PM, que é uma Ranger grandona, e ela passou jogando junto com o trator que eles estavam fazendo uma operação, né? Passou em alta velocidade a ponto de jogar água, e essa água arrancou o para-choque do meu carro e levou a placa embora. Esse seguro eu tô coberto. Cara, é que todo seguro... Eu tô parado lá. Não, você tá parado, mas o problema de você arrumar o para-choque, existe uma franquia, né? Sim, todo seguro existe franquia. Isso. Pagando a franquia, normal, cobertura normal. Tá, agora, tá lá cheio d'água ali, esse exemplo que você deu, tá cheio d'água lá. Aí eu vi que a picape da polícia passou. Falei, eu vou também. E nessa que eu vou também, nenhum dano que aconteça ali, eu tô coberto, porque eu assumi o risco. Exatamente. É isso. Ele agravou o risco e você também, né? Exato, dois, mas então. eu fui... agora eu entendi. Não tem cobertura, né? Agora, se tá estacionado, choveu, o carro tá lá na garagem... normal. Aí, então tá dentro da sua casa, encheu a casa lá. Tá vendo? Perda total, cobertura. E às vezes a gente não contrata por isso, por causa dos mitos, né? Tem muito mito. Agora eu queria falar com você do seguro residencial, né? Eu não sei se você tem alguma estatística, mas eu acredito que pouquíssimas pessoas contratem seguro residencial. E o que é, na verdade, o seguro residencial? Para que serve, na verdade? Boa pergunta. Eu não tenho esse número eu não tenho essa estatística, mas eu falo para você todo seguro que a gente fecha de automóvel, a gente tenta vender um residencial, porque às vezes tem até um desconto na mesma companhia. Contratou o de auto, vai ter desconto na residência. Pô, sei lá, de 100 seguro de automóvel, a gente vende um residencial. Muito pouco, bem pouco mesmo, mas de extremamente importante. O que cobra um seguro residencial? A cobertura principal é um incêndio. Né? Não vai acontecer comigo. Já tivemos alguns sinistros de incêndio lá na nossa carteira. Roubo e furto. Dependendo da região, isso é muito comum, né? Acho que toda região é comum. Principalmente quando é casa na calçada, né? Na rua. Se é um condomínio fechado, ou um prédio, ou um condomínio já é mais difícil. Horizontal é mais difícil. Tem também. Tá. Já tive casos de apartamento no condomínio ser furtado. Sim.
Cobertura de danos elétricos, extremamente importante também. Oscilação de energia na região, queda de raio, queima todos os aparelhos eletroeletrônicos, está coberto dentro do seguro. Isso é bom saber. E tem companhias no mercado que oferecem serviço residencial, você contrata o seguro. Na sua residência você tem direito à parte elétrica, hidráulica, desentupimento, chaveiro. Então, mão de obra gratuita. Uma espécie de manutenção preventiva. É isso? Não, por exemplo, queimou, eu tenho seguro no meu apartamento, deu um curto na lâmpada lá, tá com um curto. Aí eu acionei. Não é só trocar a lâmpada, não né? é só Ele tem que trocar, fazer ele tem que fazer lá os reparos, se tiver algum reparo para fazer, mão de obra é totalmente gratuita. Isso é legal. Se precisar comprar uma luminária, uma lâmpada, é conta do Sim, segurado. mas só o fato do profissional resolver o curto, né? do profissional ir lá e resolver é muito legal isso. E você pode falar pra gente, assim, para ter noção de preço, quanto é para uma casa? É até ridículo, as pessoas acham que é caro. Eu vou falar do meu. Eu moro em condomínio, então O Edmilson tem uma casa que custa R$1 milhão. Que eu ganhei de presente. Quanto ele pagaria por não é pelo custo da. Não é pelo valor do imóvel? Não é pelo valor do imóvel. Você está vendo? Você tá vendo, Edmilson? A gente acha que o valor do carro é pelo valor do carro. Também não é. Também não é? Também não é. Agora você está falando disso. Então, influencia, tá sim, vendo? mas não é 100%. A maioria não contrata por conta desses detalhes, não sabe, nunca conversou com um corretor de seguro. Exatamente. No máximo, o gerente do banco. Que não geralmente nada não entende de nada de seguro. Exato. Só terminando o residencial, eu pago no meu apartamento R$500 por ano. Por ano. Eu pago até 6. Não dá R$50 por mês. Não dá R$50 por mês. Eu pago por ano. Tá certo que o apartamento é bem mais caro do que uma casa na rua. Mas sei lá, uma casa na rua. Mas uma casa vai dentro passar do condomínio. de R$1.000, difícil passar de R$1.000. Mas aí depende da cobertura. Eu quero 500 mil de cobertura para incêndio. Tem outra casa que o cara quer 200. Outro quer 1 milhão. Então, certo. Eu quero 10 mil para cobertura de roubo e furto. O outro quer 50, que tem um monte de aparelho caro na casa. Então, isso aí que vai influenciar no valor do seguro, na precificação. Mas mesmo assim, perto do seguro de um veículo, lógico que o risco também é muito maior do veículo. Muito maior, né? sem dúvida Mas nenhuma. é praticamente nada, né? Deixa eu fazer meio que uma pergunta-consulta, né, Eduardo? O condomínio, dentro de um condomínio. Então, você imagina um condomínio de casinhas, são 17 casas, não tem nada no condomínio. Só tem um portão elétrico, circuito fechado, não é nada. Nada, é simples, totalmente simples. Quero saber como que funciona para você, corretor, avaliar que tipo de seguro vai para aquele condomínio. Como que você faz isso? Precisa de um engenheiro? Tem que ir lá um engenheiro, analisar o risco, ver se tem negócio de incêndio, extintor? Como que funciona? Nada. É o meu trabalho também, né, como profissional, como corretor de seguros, fazer isso. Um condomínio desse que você deu o exemplo, geralmente a gente chega numa precificação junto com o síndico. Sim. Quando é um seguro de condomínio, não só de casa, mas um condomínio de prédio comum, tem gente que acha que o prédio fez o seguro, que tem direito de cobertura dentro do seu apartamento. E não é. O seguro do seu apartamento é individual. Certo. Tem o seguro do condomínio, que é para a área comum do condomínio. Certo. Nesse caso que você falou, você fez o seguro do condomínio. Tem lá 17 casinhas. As casinhas dentro das casas não tem cobertura. Cada um com o seu seguro. O que cobre? Danos elétricos, fiação da área comum do prédio, o portão elétrico. Você deu um exemplo. Então, caiu um raio lá, queimou o portão elétrico. Tem cobertura dentro da cobertura de danos elétricos, que normalmente é contratada por um seguro desse. Então, é um seguro que, do jeito que você falou que não tem quase nada, não tem nada. Vai ficar super barato. É super barato. O seguro tem esse mito, as pessoas acham que o seguro é caro. Que a Porto Seguro é muito cara. E não é assim que funciona. Só cotando pra gente ver. E lá tem a questão da chuva. Aí tivemos uma vez só, que a água subiu demais. E acabou entrando em alguns imóveis. Beleza. Só que a questão é a parede do condomínio. Ela meio que descascou
a pintura. O seguro cobre a pintura também? A correção Então, desse dano aí? nesse caso, a cobertura seria uma cobertura de alagamento. Não, lembrando que nunca teve alagamento. Nunca teve. E como? Por quê? Aconteceu por conta da obra da Tamoios. Que a Tamoios construiu o contorno sul. Mas aí encheu. Encheu porque eles entupiram o rio. A gente é alagamento, a gente trata como alagamento, alagou. Tá. Independente se é por chuva, por independente, alagamento. Foi uma eventualidade. Cobre Cobre? dentro da cobertura de alagamento. Teria que ter essa cobertura. Porque eu entendi assim. Mas tem que estar lá essa cobertura específica. Tem que estar específica. Então, muito provavelmente, o nosso síndico não contratou, porque nunca aconteceu. Porque a probabilidade é muito baixa de acontecer, né? É normal não contratar. Quando é essa cobertura, uma vez que fala, pô, não tem risco nenhum. É uma cobertura também que as pessoas... desmoronamento. Quase ninguém contrata. Por quê? É difícil. Por que vai desmoronar, né? Se tá perto de um barranco, aí já é outra coisa. Aí vale a pena a gente ter essa cobertura. Então, tem então tudo não é isso. só ter o seguro. É dentro da apólice a previsão várias coberturas. E aí é o corretor que vai dizer. Uma cobertura assim que eu gosto de falar bastante é responsabilidade civil, principalmente dentro de um condomínio. Cai um vaso lá do condômino em cima ou no carro ou na cabeça de alguém. Isso é a cobertura de responsabilidade civil que o condomínio tem que ter. Sim. Até mesmo para a prevenção do síndico, da comissão toda, né? Sim. E dentro disso, eu quero aproveitar, já que você falou do RC, do responsabilidade civil, escritórios, né, de advocacia, por exemplo, sim, precisa ter esse seguro RC profissional. Porque a gente pode acontecer de você ter que cumprir um prazo exatamente naquele dia, prazo fatal, é o último dia, você está internado, aconteceu alguma coisa que te impeça e isso gere um dano para o seu cliente. Então, o seguro assume, né? O cliente me processa para ser indenizado? Não precisa processar. Nem precisa processar. Você já se adianta, inclusive. Você aciona o seguro. Eu te gerei um dano e eu estou acionando o meu seguro. Exatamente. Vai ter cobertura. Responsabilidade civil profissional. Muito comum médico, dentista contratar isso. Corretor de seguros, advogado. E fala o preço para a gente ter ideia de um seguro para escritório. Eu fiz fui advogado. Para escritório pequeno. Olha, eu não me recordo assim, mas ela pagou coisa de R$2.000 por ano. Por ano. E uma cobertura, se eu não me engano, de 100 mil. Alguma coisa assim, mas depois eu até te falo. Eu acho que o mínimo hoje é 150. Eduardo, antigamente a gente ia fazer a locação de um imóvel e o proprietário pedia lá o fiador. Você tinha que arrumar um fiador ou o depósito calção, né? Normalmente o famoso 3 aluguéis. 3 aluguéis. Né? Aí surgiu no mercado, coisa não tão antiga, né? Um pouco recente, a questão do seguro fiança, né? Seguro fiança e algumas seguradoras passaram a aceitar, admitir esse tipo de contratação. A pergunta para você é a seguinte: como está isso hoje no mercado? Utiliza-se bastante? A procura é muito pouca? Como que é? E a gente falando que nós estamos aqui em Itaquera, Zona Leste, né? Onde locação é uma coisa que movimenta bastante o bairro. Esse seguro ele vem crescendo muito, muito mesmo. É um seguro excelente, tanto para quem está alugando, tanto para o inquilino como para o proprietário. Principalmente para o proprietário. Sim. Por quê? Para o inquilino, aquela coisa desagradável você ir atrás de um parente seu, de um amigo, você tem sua casa, então você pode ser fiador, você pode ser meu fiador, extremamente chato, né? Situação chata muito pra caramba, muito desagradável. Ou, como era muito comum, 3, 4, 5 aluguéis adiantado. Se o aluguel é 2 mil, você dá lá 8, 10 mil. É difícil. Então,
Para o inquilino, tem essa vantagem, o seguro fiança, que não vai precisar dessas Não coisas incomoda chatas. ninguém, não gasta tanto. Exatamente. Geralmente, quem mais faz isso no mercado é a Porto Seguro, né? Tá. Que é um produto excelente. Para o inquilino, ele vai pagar o seguro fiança, que é mais ou menos um valor de aluguel por ano. E qual que é a vantagem do proprietário? 100% garantido. Se o inquilino ficar inadimplente 60 dias, a partir daí a companhia começa a Ela pagar. já assume. Ela já assume o prejuízo. Ela paga os aluguéis para o proprietário. Vai pagando até que ou haja um acordo com o inquilino ou Desocupe. ele desocupa o imóvel. Demorar 2 anos para a seguradora tirar o inquilino, 2 anos, mês a mês, ela vai pagando para o proprietário. E se o proprietário precisar despejar, no caso, não está pagando, mas tem lá o seguro fiança, né? O inquilino não está pagando aluguel e tem o seguro fiança. O proprietário tem que fazer, contratar o advogado, promover ação de despejo, Nada. ou a seguradora assume tudo isso? O proprietário, o único trabalho que ele vai ter é pegar o telefone, ligar para o corretor Tá. e falar, olha, faz 60 dias que o inquilino não paga o aluguel. Acabou, a gente dá entrada no sinistro, a companhia faz tudo jurídico. Primeiro tenta fazer um acordo com o inquilino, amigável, não conseguiu, entra com despejo e hoje em dia, com menos de 6 meses, está despejando. Enquanto no despejo, o proprietário está recebendo aluguel mês a mês. Então, o proprietário não tem dor de cabeça nenhuma. E a contratação? É simples? É muito difícil? O imóvel tem que estar escriturado, Não. matriculado, nome do proprietário? Como que funciona? Vai ter que apresentar um contrato de locação. Tá. Né? Não tem... Não tem grandes burocracias. Não tem burocracia. A análise de crédito, que é mais complicada. Sim. Né? Se a pessoa, se o inquilino tiver restrição, no caso do inquilino, se ele tiver com algum problema financeiro, não vai ser aprovado. Entendi. Então, é só análise de crédito que é mais complicadinho. Mas o restante, contrato de locação normal. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se você vai conseguir responder ou se pode responder, né? Vamos lá. Eu, proprietário de um imóvel, vou colocar ele para locação. É mais fácil para eu, proprietário do imóvel, pedir seguro fiança para o meu inquilino do que contratar o quinto andar. Sabe o quinto andar? Sei. Eu sei sei mais ou menos como funciona, né? Que nada mais eles fazem análise de crédito também lá no nome do inquilino. Né? Se o cara tiver com o nome negativado, eles vão aceitar. O quinto andar também. Não é uma seguradora. Não é uma seguradora, mas eles passam essa parte para a seguradora. Eles têm uma apólice de seguro lá que eles contratam. Então, quem paga o meu o valor do aluguel enquanto o inquilino está inadimplente não é o quinto andar, é a seguradora. É a seguradora. Quem contratou foi o quinto andar. Foi pelo Ou quinto... ela exigiu que o inquilino tivesse o seguro fiança? Não, ela já vende o pacote embutido. O aluguel, ela não coloca seguro fiança lá. Não põe ela já está embutido. Pacote. Que fala para o proprietário, se o inquilino não pagar, a gente vai pagar 100% até tirar o inquilino. Entendi. Não, mas ela contratou uma apólice de seguro. Ela tem um seguro por trás. Entendi. Por trás disso. Eu entendi. Então, assim funciona. Perfeito. Beleza. Eduardo, vou passar para o próximo assunto aqui, que é o plano de saúde, né? O plano de saúde, hoje, com a saúde pública no estado que ela está, né? A gente precisa, acho que todo mundo precisa ter um plano de saúde, seja ele o básico ou não, né? E a pergunta que eu te faço é a seguinte: o plano de saúde, ele hoje, ele ainda é vendido com base na faixa etária? Ou a gente não tem mais isso? Hoje é tudo corporativo? Não, é através de faixa etária, e quem determina é a Agência Nacional de Saúde, a ANS, não é a operadora, né? Tá. 0 a 18 anos é um valor, 19 a 23 outro, 24 a 28, assim de 4 anos até 59 anos. Então, quanto mais idade, mais caro o plano de saúde. Plano, porque maior é a probabilidade de ser utilizado o plano.
de gastar mais na operadora, né? E ainda existe o plano de saúde individual ou hoje tudo Então, as PJ? operadoras, plano de saúde tem 2 caminhos. Seguradoras, quando a gente pensa em seguro, Isso. Porto Seguro, Bradesco, Sul América. Então, seguradora, que faz plano de saúde, Tá. que comercializa plano de saúde, e operadoras, Unimed, Amil, São Cristóvão e várias outras. As grandes seguradoras, elas deixaram de trabalhar com planos individuais. Somente trabalham com plano empresarial. Tem que ter um CNPJ e no mínimo 3 pessoas, 3 vidas que a gente fala. É o seguro-saúde. Seguro-saúde. Tá. A gente já fala de seguro-saúde, Sim. que é diferenciado de operadora. Do plano Seguradora de saúde. é mais confiável, tem uma rede credenciada maior, é plano a nível nacional, então tem essas regras, esses benefícios até. Mas as seguradoras, elas deixaram de comercializar plano individual, porque aí entra o governo no meio, que tem um sentido por que elas deixaram de comercializar. Porque o plano individual, você pode contratar hoje, cumprir um pouquinho de carência, daqui 2, 3, 4 meses você cancela o plano. Que é um seguro, né? Não, que é plano. Que é plano de saúde. Tá. Para o plano, através do CNPJ, você é obrigado a ficar 2 anos na seguradora, no caso de seguradora. Tá. Então, ou seja, você tem o seu CNPJ, eu, minha mulher, meu filho, eu vou fazer um plano através do meu CNPJ, que eu vou ter muito mais opções no mercado de contratação, Sim. rede maior e tal, e vou pagar mais barato por ter um CNPJ. Certo. Mas existe, sim, os planos individuais, planos por adesão, né? Por exemplo, que tem a OAB, Sim. tem algumas opções no mercado que pode contratar através do sindicato, mas não é mais tão barato como era antes. Sim. Os planos por adesão hoje está bem caro, porque só as grandes operadoras que comercializam. E tem os planos individuais, né? São Cristóvão, Biovida, União, os planos menores, né? Mais barato, que tem bastante opção. É mais barato eu comprar o plano do São Cristóvão, que aí eu uso toda a rede São Cristóvão, do que Unimed, não falando mal da Unimed, que nem existe mais Unimed, existe Unimed Seguros. Tá. Porque a Unimed ela vai me dar uma rede até fora do Brasil. Exatamente. Então para o custo ser menor, então é mais fácil eu comprar o do São Cristóvão, que é um atendimento regional, né? Só atende aqui em São Paulo e alguma coisinha no Grande São Paulo. Mesmo porque muita pessoa não sabe, ela vai contratar um plano de saúde a 1.000, vamos dar o nome. Abrange todos os estados, mas ela não sai do município dela. Então, né? Aí entra aí o corretor. Uma coisa que a gente orienta é isso também. Eu preciso de um plano nacional. Mas você viaja quantas vezes por ano? Tá aí, porque, uma vez por ano eu vou para o Nordeste. Pô, contrata um plano regional que é muito mais barato e quando você for para o Nordeste, você faz um seguro viagem. Sim. Que, sei lá, uma semana você vai pagar R$100 no seguro viagem. Que você vai ter cobertura lá médica, hospitalar, odontológica. Então, é muito melhor. Você falou seguro viagem, eu já vou aproveitar, mandar um abraço pro meu amigo Wilson, que ele vai viajar, ele vai para Portugal. Aí, né? já faz o seguro já viagem faz lá o seguro viagem com a gente. Vai ficar caro, aí, né? Aproveita, né? E muita gente, cara, não dá importância do seguro viagem. Primeiro que é obrigado, né? Quem vai para a Europa lá é obrigado a ter o seguro viagem, apresentar o seguro viagem. Mas eu já tive alguns casos, já fiz alguns atendimentos para cliente meu na Irlanda. Tive um amigo meu no Chile, que ele foi para o Chile, passou mal lá, deu um revertério nele lá, que ele teve que ir para o hospital. Ele me ligou na hora, fizemos todo o trâmite, foi atendido assim maravilhosamente bem, um puto hospital de primeira linha. Imagine você no outro país, não falando a língua do país, passa mal, acontece alguma coisa, como que você vai muito grande, né? Porque você vai comer coisa diferente, agora, o ar é diferente, exatamente. o sol é diferente. Meu amigo do Chile foi isso, ele comeu um morango lá, que não se adaptou lá e deu uma infecção nele lá. Agora, isso tudo que nós falamos de plano de saúde, nós falamos de plano de saúde para ser humano, né? Mas nós temos hoje a adoção de pet
Não de boneca reborn, É, tá? Esse ainda não serve, né? tá Não, super na esse mão. não, é. Esse ainda não tem plano de saúde, não. Não tem, Ainda, né? né? Ainda não. Tem, né? Quem Não, sabe? aí não é boneca, né? Eu falei errado, é bebê reborn, né? Bebê É, reborn. O PET, a Versátil Corretora ou outra corretora, vende plano de saúde para PET também? vendemos cachorro e gato. É? Caramba. E muito legal, Mas cara. é plano de saúde ou é seguro saúde? Plano de saúde. Plano de Plano de saúde. saúde para cachorro, para gato, pet. A gente fala pet, né? É. Então Plano de saúde para pet. é vantagem eu consultar o corretor que tem tudo. Tá, a gente tem um leque muito grande de produtos, né? A gente não falou nem um terço, um quarto Do que do que, tem. do Não. que existe no mercado. Nossa. Mas o plano pet funciona bem, clínicas boas, é muito legal. Eles põem um chipzinho na. Aham. E é no caro? animal. Como que é o preço desses Então, planos? Existe tanto plano de saúde para pessoa, Aham. dos pets também existem várias opções. Ué? Tem um baratinho, tem um intermediário, tem um caro, Tem idade Tem, também do pet? tem idade. Tem idade Tem também? idade, É? tem idade que quando é idosinho lá, já não tá aguentando mais latir. tadinho. É igual o ser humano. É. Porque já ele vai pra faca, vai É. tirar um tumor aqui, outro ali. Então. E a cirurgia é caro de pet, né? É. Fazer uma cirurgia de pet é muito caro. E o plano de saúde, quando você fala de valores, assim, não vou falar, Mensal. não mesmo, lembro né? assim, o uma valor, mas média. um gato, cachorro novo vai pagar uns R$80 por mês, Olha, cara. R$100 no máximo. Você vai fazer uma cirurgia mais aí, barato vai até. Atendimento de quatro. consulta, vacinação. Sai Vacinação, mais tem barato cobertura que de uma vacinação. consulta. Exatamente. Sai mais barato que uma E consulta. vale Agora, muito a pena. Edmilson, você já comprou algum consórcio na sua vida? Não, já De tentei, veículo, eu já de tentei casa. vender. Opa. Trabalhei no Mapim, vou entregar a idade. Trabalhei no Mapim consórcio. Não. Sabe quantas cotas eu vendi de consórcio na minha vida? Uma pra mim? Não, quando lá no Mapim. Eu nunca vendi uma cota de consórcio, É. cara. Porque eu não era bico doce, eu não sabia apresentar o produto. Eu entrei só pra... Mas na época do mapping devia ser muito difícil vender um consórcio. Muito mesmo. difícil. Uma que era muito mal visto o Não consórcio. tinha credibilidade, Não tinha era credibilidade isso. nenhuma. Mas É. você vai contar essa história pra nós depois, né? Porque nosso tempo tá esvaindo aqui. Mas é o seguinte, ainda bem que você não vendeu. Não vendi. Não vendi. Porque eu estava falando com o Eduardo o seguinte: antigamente a gente tinha muita venda, né? As pessoas adquiriam, depois o consórcio falia e a pessoa ficava assim, a ver não viu, né? E aí, Eduardo, aproveitando então esse gancho, como que é hoje? Hoje é mais seguro adquirir um Dá pra consórcio? confiar mais no Muito consórcio. regulamentado pelo Banco Central, né? Para você ter uma ideia, eu não me lembro qual a última administradora de consórcio que faliu, que deixou alguém na Deixa mão. o cliente na mão. Nos últimos 20, 30 anos, eu não lembro. Então, é uma área que cresceu muito. O consórcio cresceu demais, não só nos bancos, mas como administradoras privadas, aí, como Porto Seguro e várias outras também que tem no mercado. E é um produto excelente. Eu gosto bastante de consórcio, vendo consórcio lá. E Você é um vende produto... de todas as empresas? Eu trabalho só com Porto Seguro Só hoje. Porto. Estou me cadastrando em outras companhias, mas eu gosto muito da Porto. Posso falar um nome aqui? Pode. A Demicon, que tá uma publicidade grande em cima disso. É tem confiável, vários. é tudo... Eu não conheço Você não essa, conhece, tá? mas eu não vejo nada também que Nada que denigue, desabone, que né? desabone, nada. Tá. Aliás, de administradora nenhuma de consórcio que tem no mercado aí, que eu vejo. É garantido pelo Banco Central? Garantido. É. E né, o consórcio é legal, você tem alguns meios de você adquirir a carta, ou por sorteio, né, que você concorre com uma centena uma vez por mês pela primeira loteria do mês, ou por um lance, né, quem dá mais o lance. Uma coisa que é bem interessante, cara, que muita gente não sabe, o consórcio de imóvel, a pessoa pode usar o fundo de garantia como lance. É isso que eu ia te perguntar. Porque o fundo de garantia, geralmente, das pessoas está lá parado, né, não usa para nada. Movimento. Aliás, quem está usando agora é o governo. É o né? governo. Eu vou Tá pegar lá meu parado, próprio sempre, dinheiro, né? eu vou pegar meu próprio dinheiro emprestado de mim mesmo. Minha funcionária E os fez juros isso. não é meu. Não, Os ela juros é do banco. está pagando os juros do dinheiro dela, mas É. isso é outro Vamos caso. lá, vamos lá. Você pode usar seu fundo de garantia, tá lá parado, você faz uma carta de imóvel, você dá o fundo de garantia como lance.
Bacana. Outra coisa interessante no consórcio de imóvel, você pode usar 30% do próprio crédito para dar o lance. Entendi. Tem um consórcio de 500 mil, por exemplo, de imóvel. Eu posso pegar 150 mil daquela carta ali e dar um lance na minha própria carta de crédito. Então, existe várias maneiras de... Hoje tem o lance fixo também, que é 40%. Você pode entrar também no sorteio do lance fixo. Isso o cara compra o consórcio de um bem, tá? Um veículo, vai. Comprou um consórcio de um veículo. Ele quer um carro. Sei lá, são 36 meses, eu acredito, 48. Tem várias. 60 meses, vai. Pegou lá 60 meses. Aí quando ele não dá lance, tá? E também não é contemplado. Passa 60 meses pagando, 59 meses, né? Chega no final. Ele não quer também o carro. Ele recebe em dinheiro? Dinheiro com juros e correção. Fala, agora eu não quero mais o carro. Ele recebe com juros e correção. No último mês, né? Não foi sorteado, ele pode pegar todo o dinheiro. Isso o corretor prepara tudo para ele? Damos todo o auxílio. Eu já tive alguns clientes que foi contemplado, né? Tanto no automóvel quanto teve alguns que foi sorteado, né? Sim. Eu já fui sorteado com consórcio também. A gente dá todo o suporte lá. A gente pede toda a documentação, que tem vários documentos, manda para nós, para a corretora, e a gente dá todo o andamento lá. Bacana. A gente orienta com tudo. Edmilson, agora é aquele momento, cara. Cara, acabou, né? Tem tanto assunto aí. Poxa, mas já. Que nem o Eduardo falou, nós não falamos nem da metade ainda do serviço não dele. Não conseguimos. Mas a gente vai trazer. Data. Sim, isso, claro. Já fica o convite, né? Uma coisa a gente sai daqui certo. A gente não conhece todos os produtos, mas já conhece um profissional. Já sabe onde. Isso é né? certo. Sabe onde encontrar, né? E, Eduardo, a gente quer agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo, ter trazido esses esclarecimentos para nós. E eu quero dizer o seguinte: quem está a fim de contratar um consórcio, um plano de saúde ou um seguro para o veículo, para a residência, onde é que encontra o Eduardo, a Versátil, onde é que está? Estamos lá no nosso endereço fixo, é na Rua Américo Salvador Novelli, número 300, aqui no centro de Itaquera. Tem o nosso site, versatilcorretora.com.br. versatilcorretora.com.br. E tem nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, Versátil Corretora. Entra lá e tem nosso WhatsApp, 28321460. Só 011? 011. Só nos chamar 2832 1460. Atende o Brasil todo. Atende o Brasil inteiro. Às vezes até fora, porque às vezes quando tem problema de seguro viagem lá fora, a gente atende também, né? Maravilha. Então é isso, Eduardo. Obrigado. Eu que agradeço. Viu? Obrigado pelo convite. Só chamar que a gente está aqui de novo. Claro, Maravilha, pode aguardar.